Olá, turma do sexto ano. Eu sou a professora Jéssica Burle e ministro componente curricular Ciências da Natureza. Vamos continuar o nosso estudo do capítulo 2, a estrutura da Terra, e nesta aula nós vamos estudar a crosta terrestre, solo, rochas e minerais. Vamos meditar no versículo: Mas o Senhor é minha torre segura, o meu Deus é a rocha em que encontro refúgio. Salmo 94, versículo 22. Nós vamos estudar as rochas, que muitas vezes são usadas para sustentação, sustentar uma casa, edifício. E a Bíblia fala que Deus é a nossa rocha, e é Ele que nos sustenta e onde estamos seguros. Então, firme sua vida nesta rocha. Vamos dar início ao nosso estudo relembrando o conceito da crosta que nós vimos na aula passada. É a camada sólida mais externa da Terra. Os seres vivos são encontrados apenas nesta camada. A crosta é dividida em solo, subsolo e rocha matriz. O solo compõe a superfície da crosta terrestre. Ele é formado por fragmentos de rocha, ar, água, seres vivos e matéria orgânica. O solo é essencial para a vida, pois ele sustenta a maioria das plantas, além de ser o substrato de onde elas retiram água e nutrientes, e abriga diversos animais e organismos decompositores, como bactérias e fungos. Então, nesta imagem, nós vamos estudar a formação do solo. A formação do solo ocorre pela degradação das rochas da superfície da crosta terrestre. Essas degradações são provocadas por um processo chamado intemperismo. Nós vamos ver na próxima aula, no próximo slide. Então, devido à chuva, sol, isso causa o quê? Uma degradação na rocha. Então, a matéria orgânica facilita a desintegração. Os animais, micro-organismos, as plantas auxiliam nessa quebra dessa rocha. E aí forma os horizontes. Olha, eu consigo enxergar aqui camadas de terra. O solo se desenvolve e sustenta uma vegetação densa. Então, esse processo dura muitos anos. A rocha se fragmenta em pequenas partículas que se misturam com os outros componentes, resultando na formação do solo. Então, agora nós vamos ver o que é intemperismo. É o conjunto de processos físicos, químicos ou biológicos que provoca a desintegração das rochas. Para você entender melhor, vamos usar como exemplo o muro de uma casa. Um muro é aquela parede externa, Então, ela não está protegida. Tá vendo? Vamos usar essa imagem aqui, ela não está protegida, não tem um telhado aqui ou qualquer outra coisa que está protegendo esse muro. Então, ele está sujeito à ação do sol, da chuva, do vento. Vem uma pessoa, coloca o pé aqui e aí esse muro vai se desintegrando. Já as paredes internas, elas já não estão sofrendo tanto essa ação, sofrem menos, porque elas não estão expostas ao sol, ao vento, ao ambiente. Então, pessoal, o intemperismo são essas ações que contribuem para a desintegração das rochas. Vamos falar agora sobre o subsolo. É o local onde encontramos um patrimônio material de extrema importância para a economia mundial, seus minerais. Quando um mineral ou uma rocha apresenta importância econômica, ele é chamado de minério. É o caso do minério de ferro e do minério de chumbo. A aglomeração natural dos minerais formam as rochas, que pode ser composta por um único mineral ou por vários. Na imagem, temos aqui um minério de ferro. O minério de ferro é encontrado na natureza na forma de rochas, misturado a outros elementos. Vocês podem perceber aqui a variação de cor. Cada cor representa um elemento. E por meio de diversos processos industriais, com tecnologia, o minério é beneficiado para posteriormente ser vendido para as indústrias siderúrgicas. Vamos falar agora sobre os minerais. São materiais com composição química definida, formados naturalmente. Eles podem ser metálicos, quando apresentam em sua composição elementos metálicos
capazes de conduzir calor e eletricidade, como exemplo ferro, alumínio e cobre, não metálicos, quando não apresentam em sua composição elementos metálicos, exemplo diamante, calcário e areia, e recursos energéticos fósseis. Nós vamos estudar na próxima aula, quando apresentam em sua composição elementos de origem orgânica, ou seja, vieram de alguma planta ou animal, exemplo petróleo, gás natural e carvão. Rochas e suas classificações. As rochas são o principal componente da crosta terrestre. A classificação é considerada como elas são geradas na natureza, ou seja, do processo que originou, resultando em propriedades diferentes como composição, cor, dureza, química. As rochas são classificadas em magmáticas ou ígneas, sedimentares e metamórficas. Nós vamos estudar cada uma delas. Primeiro, as rochas magmáticas ou ígneas são geradas a partir do resfriamento do magma. Elas podem apresentar aspecto maciço ou compactos e cores muito diferentes. Elas podem ser classificadas como rochas vulcânicas ou extrusivas e rochas plutônicas ou intrusivas. Também vamos falar sobre cada uma. Rochas vulcânicas ou extrusivas são resultantes do resfriamento relativamente rápido do magma na superfície terrestre. Quando o magma é expelido no interior da crosta por meio de fendas na superfície, como a dos vulcões, dá origem a esse tipo de rocha, ou seja, extrusiva é do lado exterior. O resfriamento ocorreu do lado externo, então proveniente de erupções vulcânicas. Lembrando o que eu disse na última aula, o magma é denominado lava quando atinge a superfície da Terra, após ser expelido por um vulcão. Vamos aqui ver alguns exemplos desse tipo de rocha. Bom, vocês já devem ter visto esta pedra. O nome dela é Pedra Pómez. É um tipo de rocha magmática vulcânica. Ela é leve e porosa e muito usada na limpeza de pele e para tirar calosidades. Rochas plutônicas ou intrusivas. São formadas quando o magma passa por um processo mais lento de resfriamento. Esse processo ocorre a grandes profundidades abaixo da superfície. Então, intrusiva, nos lembra de quê? De algo que está interior. Então, o resfriamento ocorreu no interior da superfície terrestre. Esse tipo de rocha é mais abundante. Então, como exemplo, o granito, que é um exemplo desse tipo de rocha, ele é bastante utilizado nas construções, principalmente como acabamento. Então, pessoal, até aqui nós vimos as rochas magmáticas, que vieram do resfriamento do magma. E aí nós estudamos as intrusivas e as extrusivas. As rochas sedimentares são formadas a partir da fragmentação de sedimentos provenientes de outras rochas, que podem ser magmáticas, que nós já estudamos, ou metamórficas, que nós vamos ainda estudar. Esses fragmentos são transportados pelo vento, água ou até mesmo pelo gelo e se depositam sobre uma superfície, onde se acumulam ao longo do tempo. Após a deposição, ocorrem diversas transformações, que resultam na formação de uma rocha sedimentar. As rochas sedimentares podem ser reconhecidas pela sucessão de camadas horizontais. Olha aqui, nós conseguimos enxergar isso nessa imagem, que podem ter espessura variável, geralmente pode ser facilmente fragmentada ou riscada. Vamos observar que esse tipo de rocha, lembrando, pessoal, que isso é um processo de muitos anos, e esse tipo de rocha costuma ser muito porosa. Rochas metamórficas são formadas pela transformação de uma rocha pré-existente, que pode ser metamórfica, sedimentar ou até mesmo outra rocha metamórfica. Essas transformações ocorrem por grande variação na temperatura do ambiente. Em geral, este tipo de rocha apresenta uma estrutura mais plana. Então, olha aqui, vamos enxergar aqui na imagem. Então, ela é formada pela transformação de qualquer outro tipo de rocha, ou de uma rocha do mesmo tipo, ou magmática ou sedimentar. E aí ela sofre variações de temperatura e pressão do ambiente.
Então, olha só, vamos observar nessa imagem. Qualquer rocha sedimentar, magmática ou metamórfica, quando sujeito em profundidade a condições de pressão e temperatura superiores à da sua formação, altera-se e converte-se numa rocha metamórfica. É igual um bolo, né? Você tem ali a massa de bolo, aí você acrescentou o ovo, o leite, os ingredientes e você colocou dentro do forno, ou seja, foi sujeito a um aumento de temperatura. E quando você tira do forno, ele vai mudar toda a estrutura, ele vai ficar mais sólido. Então, é mais ou menos isso que ocorre com a rocha. Ela é transformada, por isso que a palavra metamórfica lembra metamorfose, que significa transformação. Vamos ver agora, pessoal, o que nós já sabemos sobre as rochas. Nós já vimos, então, as rochas magmáticas, que são originadas pelo resfriamento do magma, que pode ser intrusiva quando esse resfriamento ocorre abaixo da superfície da Terra, ou extrusiva quando ocorre acima. Sedimentar, que ela é originada por sedimentos de outras rochas e pela ação do intemperismo, né? O sol, a chuva, o vento, por exemplo. E, por último, as rochas metamórficas, que são originadas pela transformação de outra rocha, ocorre por variações na temperatura e na pressão. Então, o que vimos nessa aula? Nós vimos sobre o solo, né, como o solo se origina, as riquezas do subsolo, os minerais, as rochas e suas classificações. Agora, vocês vão fazer a parada obrigatória com base nesta aula e na leitura das páginas 36 a 41. Então, essa parada obrigatória está na página 41 e 42, diferente do que está aqui, a página 41 e 42. Mas eu vou deixar em atividades também na nossa plataforma de aprendizagem. Até mais, pessoal!